aqui no nosso bastidor. Tudo bom, Genuíno? Está prestando atenção nessa moça aqui? Claro, Genuíno? Eu queria, Elane, Conde, acrescentar nos efeitos, concordando com os efeitos que você citou, eu queria colocar mais um. No mundo atual, a questão da indústria de defesa, uma indústria de defesa dissuasória, soberana, que está colocado no mundo de hoje, nessa crise geral, dos efeitos que nós temos que avaliar com o acordo Mercosul e União Europeia. Só para citar, concordando com os efeitos que você cita, eu citaria isso aí. Maravilhoso. E daí, posso só fazer uma coisinha, Conde? Você sabe que eu falo demais, né? Mas aproveitar que o Genuíno está aqui, mas tem uma coisa que eu estou repetindo desde o ano passado e a gente precisa, que é fundamental. Se esse cenário de conflito é um conflito em que está tendo intervenção armada no Brasil? Não, mas a gente está vendo ação armada. Os Estados Unidos já bombardearam, acho que 7 estados. Assim, nos últimos meses foram 2 ou 3. Foi Nigéria no Natal, literalmente no Natal, Venezuela no dia 3. Então a gente está vendo o que está acontecendo. Esse cenário em que prevalece a lógica expansionista militar, ele requer que a gente comece a pensar sobre coisas básicas como comunicação. A gente precisa falar não só de soberania de indústria de defesa, mas a gente precisa falar de comunicação. A gente precisa falar de internet, precisa falar de provedor, precisa falar de dados, a gente precisa soberania digital, né, Elaine? Soberania digital. A gente precisa retomar a discussão de soberania digital. E aí, esses acordos, eles vão entrar em propriedade intelectual. E você só consegue falar de soberania em alguma medida quando você não é a sede das principais indústrias desenvolvedoras, quando você começa a quebrar algumas regras. E a China está aí para falar para a gente como é quebrar patente, né, de uma forma bem ordinária, e isso também está envolvendo com a internet, sobre circuito de computador, sobre propriedade, sobre algoritmo. Algoritmo tem propriedade. Todo mundo está vendo o TikTok agora, e a grande discussão sobre TikTok é se a China vai permitir efetivamente a propriedade da empresa dos Estados Unidos sobre o algoritmo. E a gente precisa fazer essa discussão no Brasil. E todos esses acordos têm impactos. Elaine, eu queria colocar um probleminha que vem das reformas do Fernando Henrique Cardoso, que tem a ver com essa questão econômica, dos efeitos da indústria fármaco, da indústria de defesa, na questão das patentes, que é o seguinte: a Constituição de 88 criou o conceito de empresa brasileira. Esse conceito de empresa brasileira foi suprimido pelas reformas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso. Então, empresa brasileira é toda empresa que está aqui. Tirou-se o conceito de empresa nacional. Portanto, você pode ter uma empresa instalada aqui que passa a receber os benefícios, inclusive fiscais, dentro do conceito de empresa brasileira, sendo que o controle do capital e as ações majoritárias não é, né, de brasileiros, não são de brasileiros. Só mais um problema que nós temos que enfrentar, que vem das reformas do Fernando Henrique Cardoso em 95. Perfeito. Tanta coisa nesse tema do comércio, do direito internacional, das patentes. Muito a conversar ainda, Elaine. Foi muito rápido conversar com você hoje. Vou ter que te chamar de novo em breve. Tá Perdão pelo problema do fone de ouvido, não tinha visto, mas agora pelo menos conseguimos estabilizar. Espero que vocês tenham uma boa conversa aí. Vou continuar acompanhando aqui enquanto eu almoço, gente. Então, valeu. tchau. Um abraço. Um abraço, Elaine. Brigadíssimo aqui por estar no Giro das 11 com a gente. Vamos lá de Genuíno mais uma vez, mais uma terça-feira juntos. Sempre um prazer. Genuíno, você já participou de manifestação nas ruas com chuva forte e raio? Já participou? Com chuva forte, sim, mas com raio, não. Até porque a gente seguia normas de segurança. Quando tinha risco de raio, a gente não ficava em lugares que tinha árvore, em lugares descampados. Portanto, havia precaução, porque havia risco. Quando a gente organizava a manifestação, Conde, a gente levava em conta não só o enfrentamento da polícia, como também os efeitos da natureza. Portanto, aquela ação, e é isso que você indaga, aquela ação em Brasília foi uma aventura
de políticos aventureiros que não prezam a segurança das pessoas. O que está acima de tudo é a defesa do inominável e a projeção espetacular. Responsabilidade, né, Genuíno? Essa turma não tem responsabilidade com nada. Eles são vale tudo, é o caos. Quanto pior, melhor. Esse pessoal não tem limite. Eles não têm limite, porque eles não se autocontrolam. O limite deles é a ética deles, como verbalizou o próprio Trump, que é o chefe maior dessa cambada. E diz que só se importa com a sua própria ética moral. Interna, moral. Ô, Genuíno, agora, essa caminhada aí, essa caminhada do Nicolas Ferreira, tem muita gente dizendo que foi forte, que mostra que a direita está forte. Eu não achei essa força toda. De qualquer maneira, como é que você faz essa leitura? Porque eu no dia que a manifestação, que o protesto, sei lá o que, a micareta, como é que a gente chame, a romaria, chegou em Brasília, as autoridades cercaram o Palácio, a Praça dos Três Poderes, com medo de um novo 8 de janeiro. Quer dizer, só o fato de você ter essa apreensão do poder público já é um sinal de alerta tremendo, Genuíno. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, em primeiro lugar, Conde, a grande mídia projeta essas manifestações como grandiosas com que objetivo? Para dizer que há risco em relação ao governo Lula, não será uma reeleição relativamente tranquila, para incentivar a famosa via de Bolsonaro sem Bolsonaro. Porque não existe direita no Brasil sem Bolsonaro. A direita não será viável sem o Bolsonaro. O bolsonarismo é essencial para viabilizar uma direita mais ou menos sofisticadinha. Então, eu acho que a primeira tem essa cobertura. Eles projetam, eles exageram o tamanho das manifestações, a repercussão, para projetar politicamente, projetar simbolicamente. Primeira coisa. Segunda coisa, eles têm base social. Eles têm base social e eles mobilizam essa base social. Agora, se você analisar a caminhada e principalmente o tamanho do ato em Brasília, não era uma coisa assim estrondosa, fenomenal, coisa nenhuma. Era um negócio mediano. Eu acho que foi uma manifestação mediana, não foi aquela coisa fantástica como eles pretendiam, a partir desse deputado, para criar uma situação de solidariedade ao inominável. Eu acho que tem aí. Agora, essas manifestações também, elas estão caindo num certo cansaço, porque a tática deles é criar fato consumado, é marcar a posição, é criar confusão. A política para eles é caos e confusão, medo, e eles fazem as provocações, tá certo? Porque está na essência da concepção política do espetáculo, da mentira. É mais ou menos seguindo a cartilha do trumpismo. O que o trumpismo faz nos Estados Unidos? O que faz em Davos? O que faz com o Conselho da Paz? O que faz com a AIS? Cria um espetáculo, esse espetáculo é comentado e ele fica na agenda, ele fica fazendo a agenda. Eu acho que tem muito isso. Nós temos que avaliar, eles têm força, eu acho que mas não é isso que a mídia está avaliando. Genuíno, eu acho que existe, não só na mídia convencional, também parte em todo o circuito da internet, da informação progressista ou não, uma avaliação errada disso, porque a direita, por exemplo, o que a gente escuta, o que a gente lê, dividiu a direita mais, tem gente enciumada com o Nicolas, divide o Flávio com o Eduardo e o Tarcísio, e fica aquela confusão. Quer dizer, eles estão numa confusão danada interna também, né, Genuíno? Não é só... Claro, eles estão divididos, inclusive isso vai ter reflexo nos estados, como é o caso aqui em São Paulo. Uhum. Você sabe que os palanques estaduais são fundamentais para a eleição maior que a do presidente e também para a composição das bancadas na Câmara e no Senado, e eles estão se dividindo, é o caso do Ceará, o caso de São Paulo, ainda não chegaram a um consenso em alguns estados do Nordeste. Veja essa crise em Santa Catarina, com esse fascismo catarinense
do Jorginho Melo com as cotas. Portanto, eu acho que nós temos que avaliar na devida medida. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Também não dá para os blogs à esquerda ficarem apavorados, ficarem com medo, ficarem projetando um fantasma. Nós temos que botar os pés no chão e analisar. Nem o oba-oba, nem a espuma, porque eles criam espuma, viu? A tática deles é criar espuma, e essa espuma vai contaminando os olhares, as visões, etc. É isso que eles querem criar. Agora, é claro, nós temos que entender que há uma direita organizada no Brasil. A velha direita só se viabiliza com a aliança com a extrema-direita. Essa é a conclusão-chave. A extrema-direita é fundamental para viabilizar algum projeto da velha direita, coisa que não acontecia antes do surgimento do Bolsonaro. Você se lembra? PSDB, PFL, você se lembra quando eles tinham um caminho de direita. Agora, esse caminho entrou em crise, e a própria crise, Conde, que finalmente o presidente do Supremo fala, é a crise da democracia liberal. Não é a crise da democracia, é a crise da democracia liberal. Porque os caminhos da democracia liberal, com a crise, que é o neoliberalismo, entra em crise também. Crise das instituições, emenda secreta, Banco Master, a situação internacional, é um processo de ebulição. Né? Isso tudo porque o Congresso está em recesso. Imagina quando voltar, né, Genuíno? Aí o Congresso entra direto na crise como parte dela, porque o Congresso é a própria crise hoje. O Congresso é a própria crise. E eles querem levar para a crise o Supremo e franjas do governo Lula, porque agora, Genuíno, o Congresso hoje é um fator de crise. O Congresso é a crise. Né? Também acho, enfim. Inclusive, aquela pesquisa Atlas Intel que colocou o Lula... não sei se você viu, claro que você viu. Lula, Haddad e Alckmin, os três políticos com melhor imagem do país. Pesquisa Atlas Intel. E quais são os dois políticos com a pior imagem do país? Alcolumbre e Hugo Mota. Hugo Mota tem 3% de imagem positiva. Genuíno. Enfim... por isso está no fundo do poço, né, Cor? É uma crise ambulante o Congresso. Agora, eu quero falar do Supremo com você, Genuíno. O que está acontecendo, Genuíno? Porque, inclusive, agora o Lula entrou nessa bola dividida nesse regime dos vazamentos, do encontro com o Toffoli, do encontro com o Vorcaro e tudo mais, que eu acho que, na verdade, nem são tão importantes assim, mas posicionam o Lula. Inclusive, ele falou, né, no palanque, enfim, numa cerimônia, que o Vorcaro, enfim, fez uma crítica muito direta ao Daniel Vorcaro. E o STF está passando por um momento complicado, o Fachin pressionado por todos os meios, por assim dizer, para criar um código de conduta que ninguém sabe o que vai acontecer. Eu queria, enfim, daqui a pouco eu trago alguns elementos específicos, mas em linhas gerais, o que está acontecendo com o Supremo? Olha, Conde, a situação do Supremo tem a ver com toda a história recente do Brasil. O Supremo foi protagonista em 2005, em 2013, em 2016, em 2023... O Supremo foi protagonista. Você não sai de um protagonismo da noite para o dia sem estabelecer um modus democrático de como atuar. Então, tem o lado, vamos dizer assim, da criminalização da política e tem o lado agora do Supremo, que alcançou autoridade política com a punição dos golpistas, e há setores da grande mídia, setores da direita, do sistema financeiro, da mídia aberta, de segmentos empresariais ligados ao agronegócio que não querem uma instituição muito forte. Não querem. Portanto, você tem os dois aspectos. Você tem as maracutaias que estão aparecendo, principalmente no caso do Banco Master, pelas relações promíscuas que ele construiu de propósito, como política de orientação estratégica, e você tem a maneira como a cobertura da ação do Supremo. Então, eu acho que tem que haver um freio de arrumação.
O Lula agiu correto quando ele disse que a solução é técnica, quando ele foi consultado sobre o Banco Master, a solução é técnica. 2, ele disse que hoje, está nos jornais, todo o apoio à ação do Banco Central e da Polícia Federal, principalmente, que eu acho que é fundamental como instituições do Estado. E é claro que ele não pode opinar sobre Supremo, sobre os ministros do Supremo. Não é correto como chefe de um poder. Então, olha bem, o que aconteceu? A extrema-direita, que tem como base o Congresso Nacional, somando Centrão e os bolsonaristas, eles tinham o Supremo como alvo. Agora, eles tentam arrastar setores do governo como alvo. E aí eles buscam agora enfraquecer o Supremo, porque um Supremo forte politicamente não interessa essa curriola, porque o Supremo é que vai presidir a eleição, o Supremo é que vai estabelecer certas regras. Eu entendo que o próprio Supremo Tribunal Federal devia ter uma análise mais estratégica de como sair de cena sem se desgastar. Porque esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal, na democracia, mesmo liberal, não é o melhor caminho. O Supremo é um poder contra-majoritário. O Supremo é um poder que não navega na opinião pública, de acordo com a opinião pública. O Supremo navega de acordo com a Constituição, com o direito, com as regras, etc. Então, eu acho que tem que haver uma espécie de, vamos dizer assim, de reforma do próprio Supremo. Eu concordo com essa ideia do código de conduta, um código legal, assim como se discute no parlamento, como se discute a comissão de ética da presidência da República, tem que ter, sim. O Supremo não pode ser o poder acima de todo e de todo, não pode. E principalmente quando algumas revelações atingem a credibilidade do Supremo. Eu acho, não nos interessa o Supremo enfraquecido, não nos interessa impeachment de ministro do Supremo, não nos interessa caçar ministro do Supremo. Tá certo? Agora, nos interessa, Genuíno, aos setores democráticos, nos interessa, nós queremos algumas satisfações, né? Eu acho que algumas pessoas devem isso. Sabe o que acontece? Porque daí você deixa a imprensa divulgar contratos milionários de escritórios com relações com ministros, e depois ninguém fala nada, ninguém responde, ninguém diz se é verdade, se não é, e a opinião pública fica à deriva. Né? Eu concordo contigo, Conde. Nós devemos satisfações à opinião pública. Acho que a relação pública e privada de ministro do Supremo tem que ser corrigida. Segundo, escritórios de advocacia de familiares de autoridades do Supremo, de tribunais superiores, STJ e STF, tem que ser, vamos dizer assim, regulamentado e limitado. 3, o protagonismo político do Supremo tem que ser mediado. Privilegiar as decisões coletivas, não ficar arquivando ou pedindo vista indefinidamente. Eu acho que nós devemos... Eu defendo uma pauta, Conde, de reformas institucionais abrangentes. Por exemplo, nós temos uma crise institucional latente. Tem como centro o Congresso Nacional com as emendas secretas e impositivas. Nós temos que enfrentar esse problema na campanha eleitoral e defender uma reforma, mesmo que seja através de um plebiscito. Eu acho que nós, da esquerda, devíamos assumir a seguinte questão. Vamos aumentar a representação no parlamento para acabar com as emendas impositivas e secretas. Para isso, nós chegaremos ao ponto de fazer um plebiscito para que a população seja consultada. Está entendendo? Não dá para continuar essa situação. E dentre as reformas vai a questão do Supremo. Eu acho que o Supremo tem que, vamos dizer assim, cortar na própria carne para poder ser defensável o seu papel perante a sociedade. Eu acho que o Banco Master é a ponta do iceberg de um esquema que o próprio Haddad falou que é o maior esquema financeiro. E de onde vem esse esquema financeiro? Esse esquema financeiro vem da desregulamentação, da frouxidão dos mecanismos de controle, do enfraquecimento do papel dos bancos públicos, tá certo?
a vinculação do Banco Central apenas à comunidade financeira de executivos, CEOs e etc., isso tem que ser avaliado melhor. O Brasil está nos oferecendo grandes diagnósticos, a própria crise, para que a gente encare reformas estruturantes. Agora, eu queria dividir aqui uma percepção com você, Genuíno, que é a de que eu sempre vejo o presidente Lula muito... Ele protege, gosta do STF, do Supremo, ele sabe da importância do Supremo, ele luta pela credibilidade do Supremo. Quando ele foi preso nas barbas do Supremo, ele nunca atacou o Supremo, ele sempre disse acreditar na justiça, e depois foi solto numa decisão do Supremo, numa situação que foi pressionada por todos nós aqui. Agora, o ponto é o seguinte, e teve uma matéria de ontem na Folha de São Paulo que havia ali a ideia de que o Lula estava zangado, estava bravo com o que estava acontecendo ali, e eu fiz a seguinte conexão com essa percepção, se é que ela é real, né, de o Lula irritado, digamos assim, com essa turbulência no Supremo. Quer dizer, foi tão difícil resgatar e proteger essa Suprema Corte, inclusive naquela tensão do 8 de janeiro, e agora jogar tudo por terra, né, com essas relações que são de uma vulnerabilidade assim, né, apavorante, né, de relações de ministros. Isso nos preocupa, Conde. E se você avaliar a situação anterior, que começa com o Mensalão, com o Lava Jato, e com a força que o Moro tinha, olha o Moro foi auxiliar de ministra do Supremo no relatório do Mensalão. Depois ele se cacifa com aval do Supremo. Acontece que aquilo ali, tirar a roupa da Lava Jato. E aí apareceram a realidade nua e crua. E eu acho que o Supremo se deu conta que a legitimidade dele estava em xeque. Aí ele agiu. E aí nós temos agora, o Conde, não é um fato qualquer, num país como o nosso, que não tem uma tradição democrática, de rupturas, de mudança efetiva, o Supremo Tribunal Federal julgar, condenar e prender chefes do Estado brasileiro com farda, com patente e etc. Não é um fato normal. Isso tem consequências, tem desdobramentos. Isso é um fato que nós estamos vivendo. O que acontece com o Supremo hoje é uma espécie de rescaldo desse processo todo. Por isso que nós devemos discutir esse tema e defender reforma no próprio Supremo. Por exemplo, a concepção lavajatista, ela está embrenhada no Supremo, no Poder Judiciário, não no Supremo. Nós temos que fazer esse debate. A relação promíscua de vazamento de informações com a mídia conservadora, com a mídia monopolista, continua normalmente como existia antes. Então, isso tudo tem que ser normatizado, tem que ser fiscalizado. Esse vale-tudo, que a política brasileira parece que está prisioneira disso, tem que ser alterado, e eu espero que a eleição de 2026 seja uma grande oportunidade para a gente chamar o feito à ordem, né? Pode ser um elemento organizador, né? Eu espero que seja. Nós temos que ver sempre com aquele provérbio chinês. A crise, ela sinaliza a solução da própria crise do futuro. Tem que ser assim, não tem jeito. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu quero, inclusive, falar também do cenário internacional com você, Genuíno, mas vamos falar das eleições, então, porque em São Paulo há aí os rumores de uma possível candidatura da Simone Tebet. Agora parece que o Fernando Haddad está sendo mais também pressionado, por assim dizer, para ser candidato ao governo de São Paulo, que o governo enxergou uma oportunidade também que o PP, por exemplo, não está satisfeito com o governo Tarcísio, está querendo lançar um candidato. A gente percebe que o Tarcísio também existe uma fragilidade na relação com o bolsonarismo. E o Tarcísio sem Bolsonaro, ele vai ficar que nem aquela menina que não se elegeu, né? A Joyce Hasselman, né? Perde Bolsonaro, perde tudo. Como é que está a sua expectativa e observando os movimentos
sempre muito pragmáticos e fortes do presidente Lula nessa intenção. Como é que você está vendo? Como observador, Conde, em primeiro lugar, os palanques estaduais são essenciais para formar bancadas na Câmara e no Senado. Não é só o palanque do presidente da República. Você tem que ter um programa, uma política de sistema. Então, com palanques fortes, você elege maiores bancadas estaduais. Por quê? Porque o voto é no Estado. A circunscrição é estadual. Você pode ter o presidente com um grande poder, um verdadeiro exocete eleitoral, mas se você não tem raízes dos estados, isso complica. 2, eu acho que nós temos que cuidar do triângulo do poder, que é São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Eu acho que São Paulo e Rio de Janeiro está mais ou menos, tudo indica que vai ser o Paes, né? Agora, Minas tem que ter um candidato que enfrente o bolsonarismo daquela turma do Vale Tudo, que aparece aí na militância política ligada ao Zema, ligada ao Bolsonaro. E São Paulo, eu acho que o melhor caminho é uma candidatura que represente o PT. Por que isso? Porque o PT tem uma base social definida. O PT em São Paulo começa com 25% a 30%. Se você bota um outro nome, até esse outro nome chegar no percentual do PT, com todo o respeito a Simone Tebet, vai ter um processo de que ela não é daqui. Nós não podemos usar o exemplo do Tarcísio com o Bolsonaro para cá, porque a lógica e a cultura, quando é um partido de esquerda, é diferente. Eu acho que a Simone Tebet ser candidata a senadora, ou a Marina, aí tem uma legitimidade. Agora, majoritária. São Paulo, quando eu disputei o governo de São Paulo, e eu enfrentei esse problema, porque era a Marta prefeita, o Lula presidente, e eu, de origem nordestina, disputando o governo de São Paulo. O interiorzão de São Paulo é muito conservador, é muito reacionário. São Paulo, Cone, nunca teve rotatividade da esquerda no poder. Isso teve no Rio, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina. Estava na hora de São Paulo ter um governo progressista, né? Está na hora de ter um governo progressista. Para isso, eu acho que a eleição em São Paulo ela é, por natureza, uma eleição nacional. E essa eleição nacionalizada é pelos temas. Aqui, política industrial, política de segurança, política de regionalização com as regiões administrativas, políticas públicas de saúde e educação. As 3 melhores universidades do Brasil ficam aqui em São Paulo, Conde, né? A mais importante, que é a USP. Então, nós temos que entender que São Paulo é um país concentrado. E esse Brasil concentrado aqui exige uma eleição muito casada com a eleição nacional. Eu vivi essa experiência porque o Lula dizia em 2002, você tem que ir para o segundo turno, falava para mim, porque senão o segundo turno vai ser Alckmin e Maluf, e eu enfrentando o Serra. Como é que eu fiz? É um problema. Então, eu fui para o segundo turno e facilitou essa equação. Mas como ele não ganhou no primeiro turno, que era a nossa avaliação, eu não tive toda a força da campanha do Lula na campanha. Isso era algo combinado. Então, eu acho que esses palanques estaduais têm um peso muito grande, porque é nos estados que nós vamos eleger deputados, deputadas, senadores. Por exemplo, eu acho que ele devia colocar algumas metas. Por exemplo, impedir que a extrema-direita faça a maioria do Senado. Isso é possível. 2, aumentar a bancada na Câmara, fazendo a disputa na forma de bloco. Você fazer uma campanha coletiva com os partidos que integram o bloco do Lula. Por exemplo, PT, PCdoB, PSB, PCB, PV, Rede, setor do PDT, você fazer uma campanha de bloco para a população perceber que ela está votando num projeto, não é só o projeto, não é só o Lula, é também bancada. Querido Genuíno, deixa eu aproveitar, porque você falou agora, isso aqui me chamou muito a atenção, uma campanha de bloco. O PT já não fez isso? Isso seria uma novidade? Campanha de bloco? Olha, o PT fazia isso, Conde, quando ele era um partido político não eleitoreiro, em que você fazia a campanha com o 13, você fazia a campanha com a Estrela,
você fazer campanha com o símbolo do PT. Isso num determinado período. Com o predomínio dos deputados, com a institucionalização exagerada do PT, isso se diluiu. Porque o voto é uninominal e cada deputado vai disputar com a sua base contra um candidato do PT. Quando eu falo bloco, é você estabelecer, vamos supor, 10, 13 palavras de ordem, 13 objetivos, dizer, esses candidatos estão comprometidos com isso. Estão comprometidos com o Lula para isso, para isso, para isso. Universalizar. O panfleto pode ter o nome e o número do deputado, mas o conteúdo é o mesmo. 10 razões. Eu me lembro de uma época quando a gente botava 13 razões para votar no Lula. Eu acho que está na época de a gente botar 13 razões para votar nos deputados de esquerda. Aí vale para o PSOL, para o PT, para o PSB, para o PCdoB, etc., para a Rede, para o PV, sabe? E a gente levar a campanha para a ideia de bloco político. Eu acho que nós, como isso se desfigurou muito nas últimas eleições, eu acho que a gente tem que retomar essa tradição. É a crítica que o próprio presidente Lula faz ao Partido dos Trabalhadores. No congresso que teve em Brasília, quando a Marta Suplicy se refiliou ao PT também, ele disse exatamente isso, que não queria um partido que os gabinetes de deputados dominassem, né, as receitas, as verbas, né, para fazer as campanhas. Agora, então é isso que é muito interessante, resgatar a estrela, né? A estrela e o 13. Eu acho que isso além está da sendo estrela discutido, e do 13, Genuíno. Eu queria você saber resgatar certos símbolos que melhora para o PT, para o PSOL. Por exemplo, o símbolo da jornada, fim da jornada 6x1, o símbolo da taxação dos super ricos, o símbolo da isenção do imposto de renda, o símbolo da soberania nacional contra o trumpismo, o símbolo de uma segurança pública efetiva. Sabe, a gente alencar. Eu gosto muito dessa ideia. 13 razões, 10 razões para votar nos deputados da esquerda. Não é só do PT, não, porque eu defendo uma política de bloco. Para a gente, inclusive, essa política de bloco, Conde, se ela acontecer depois da eleição. Se cada um for por si, a gente divide, pulveriza. Nós temos que juntar. A direita sabe se juntar. A direita sabe fazer isso, né? Ela sabe fazer e nós não sabemos. A direita pega 5 questões que eles pensam do mesmo jeito do Rio Grande do Sul ao Iapoque. Né? Então, nós temos que unificar um discurso, palavras de ordem, bandeiras, para fazer a disputa com palanques estaduais viáveis, palanques estaduais fortes. Perfeitamente. Agora, isso está sendo discutido dentro do PT? Olha, eu não posso falar pela direção, até porque eu não faço parte dela, e nem tenho informações sobre isso, mas eu acho que devia estar sendo discutido. Não dá para o PT só esperar a última palavra do Lula. O Lula é sábio, o Lula tem muita habilidade, mas não dá para esperar. O PT tem que começar a se mexer para ver como organizar os palanques nos estados. Eu me preocupo, e a experiência nesse sentido vale a pena, o fato de estar havendo uma conversa, que eu estou sabendo, de não ter reeleição em alguns estados, os governadores, no caso do Ceará e no caso da Bahia. E eu vou usar como experiência Rio Grande do Sul. O Olívio Dutra era governador. O Tasso disputou a prévia para ser candidato a governador. Aquilo ali deu no que deu. Todos perderam. Se lembra? A eleição de 2002 no Rio Grande do Sul. Foi ali que começou a derrocada do PT no Rio Grande do Sul. Foi quando o Olívio poderia ser candidato à reeleição e o Tasso... Não foi, e no lugar dele foi o Tasso. Como é que você vai defender a continuidade da administração se o chefe dela não pode ser candidato à reeleição? Isso tem que combinar com o povo, né, Conde? Mas o estatuto do PT permite isso até hoje, né? Permite. Agora, você tem que ter... Você tem que fazer isso de maneira acordada e não na base de prévia. Etc, olha, vamos lembrar aqui, Genuíno, no seguinte, eu vou até trazer você mais perto aqui, porque esse assunto agora pegou fogo aqui. Quando a Dilma, em 2014, havia uma pressão gigantesca e havia uma pressão para que o Lula fosse candidato, né, é verdade. Em 2014, o Lula rejeitou e disse assim... Com esse argumento.
ela tem o direito de se reeleger, você lembra disso? Ela tem o direito de se reeleger e é mulher, e eu não vou derrotá-la internamente e aparecer perante o público como machista. O Lula teve essa sensibilidade. É importante a gente ter sensibilidade política para fazer certas escolhas, né? Agora, você mencionou, em função do Ceará, por exemplo, que o Eumano e que o Camilo tá deixando o Ministério da Educação, parece que é pedido do Lula, para reforçar a campanha do Eumano, ou ele próprio assumir a campanha. Eu também achei estranho esse arranjo, mas o que você pensa? Olha, isso acontece e dá sinais, vamos dizer, trocado, não é bom. A esquerda tem que trabalhar como time, como coletivo. Vamos para a disputa, é uma disputa estratégica de 2026. Porque essa disputa de 2026 está sinalizando para 2030. Não dá para a gente queimar todos os cartuchos em 2026. E eu acho, por exemplo, que o Haddad aqui em São Paulo é fundamental, porque o Haddad, disputando São Paulo, ele se cacifa, se não for eleito, para 2030, claro. Tá certo? O Haddad, pela força que ele tem, não pode se contentar em ser para governador ou para presidente? Para governador ou para presidente? Para presidente em 2030. Tá. Claro. Entendi. O Haddad, nós temos que projetar lideranças no sentido de acumular força, né? Aí você pega o Haddad, você tem o Camilo, você tem os baianos, você tem o Boulos, você tem a Manuela no Rio Grande do Sul. Nós temos que ter essa nova geração palmilhando um acúmulo de força. Eu acho que nós temos que pensar. Eu estou me dedicando a isso. Eu estou abrindo porta e que venha a nova geração. Eu não quero substituí-la, eu quero que ela entre e chute a porta. Aliás, ontem eu conversei com a Luísa Dulce aqui, eu acho a Luísa Dulce espetacular, e ela está no segundo ano da vereança lá em Belo Horizonte, deu um show aqui. E falamos da Marília Campos, falamos da Margarida Salomão em Minas Gerais. Como é que estão as suas expectativas para Minas Gerais? O Lula tentou convencer, ainda está tentando convencer o Rodrigo Pacheco. Tem uma conversa também com o Calil, que acho que ela vem de maneira secundária, mas Minas é muito importante e estratégico, né, Genuíno? É muito importante. Pelo que eu sei, a Margarida Salomão quer completar o mandato dela. Sim. É muito importante o trabalho que ela está fazendo. A prefeita de Contagem. Né? Como? Contagem. De Contagem, desculpe. Ela pode se colocar como uma alternativa para o Senado. Porque é importante, nesses estados grandes, o PT participar da chapa majoritária. Por exemplo, eu acho que é fundamental, na chapa majoritária do Rio, a Bené ser candidata a uma vaga de senador, porque são 2 vagas, tá entendendo? Uhum. É a mesma coisa da prefeita de Contagem, a mesma coisa nos estados do Nordeste, você faz aliança, mas são 2 vagas. Porque eu acho que isso aí, como o PT, nós temos que ter muita habilidade, até porque a aliança é com alguns roupeiros dos partidos de esquerda, mas o PT está com 30%. Um partido que tem 30% de aceitação, mesmo considerando a rejeição e o antipetismo, é um patamar inicial relativamente forte, que nós temos que levar em conta. Então, e quando você bota uma pessoa do PT na chapa majoritária, você dá visibilidade para o eleitorado petista que aquela chapa é PT, mesmo que o candidato, no caso de governador, não seja do PT. Então, nós temos que fazer uma equação bem bolada. Agora, qual é o problema, Conde? A eleição de 2026 será uma eleição politizada. Nós vamos estar discutindo a democracia, vamos estar discutindo a soberania nacional e nós vamos estar discutindo a pauta popular do povo, por exemplo, jornada, isenção do imposto de renda, a saúde, a educação, salário mínimo. Nós temos que trazer o que eu chamo a pauta do povo para o debate. E que é muito importante a gente politizar. Não pode ser uma eleição só com TikTok, só com rede social. Nós temos que fazer rede social, mas ao mesmo tempo fazer plenárias, fazer corpo a corpo. A gente misturar as coisas, né? Eu acho que é fundamental isso. Olha bem o que está acontecendo nos Estados Unidos, Conde. A população se manifestando, está influenciando nas pesquisas e está forçando o Trump a recuar, pô.
Isso é no maior ditador do mundo. Olha, isso é um fato. E ele recua porque ele não rasga dinheiro, né? Ele é um negociador financista. A gente vai receber a Luciana Bauer, já está aqui no bastidor, a gente vai falar desse cenário nos Estados Unidos com a Luciana. Genuíno, encaminhando aqui para o nosso desenlace, você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro e que o siciliano pode ser candidato a esse mandato tampão ali? Está acompanhando isso? A gente sempre chega no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro sempre tem surpresa. Sempre tem surpresa. Você acha que... Mas é o seguinte... O que você pensa? Fala. Não, eu acho que o Rio de Janeiro sempre tem surpresa e nós temos que estar atentos para isso. A minha preocupação principal no Rio de Janeiro hoje é a Bené ser eleita senadora pelo Rio de Janeiro, pela história dela, pelo peso dela, pelo que ela simboliza no PT, no parlamento. Mas já que você vai ouvir um companheiro dos Estados Unidos, eu queria fazer aqui Viu, companheiro? Eu queria... Bem-vinda, Luciana. Luciana Bauer, eu fiz uma live com os companheiros brasileiros de Boston, né? E eu fiquei muito impactado da maneira, a situação que eles relataram na live. Eu fiz essa live sábado, né? Com os companheiros de Boston. Muito interessante a live, o drama dessas pessoas. Agora, ao mesmo tempo, viu, Cone, eu fiquei impressionado com a vontade de luta deles. Eles estão vivendo, Cone, aquilo que nós vivemos com o doicode. Doicode, é Gestapo, é doicode. E eu fiquei muito impactado, o medo que eles vivem, o medo de sair de casa, o relato que eles faziam. Olha, nós temos que dar toda a solidariedade aos imigrantes, a palavra de ordem. Migrar é um direito, não é crime. O que está acontecendo nos Estados Unidos é o futuro da civilização humana. Uma loucura. Crianças, pais não podem sair de casa. Crianças são presas, não sabem para onde vão. Olha bem, na época da ditadura, aqui no Brasil se usava capuz para os presos, como que foram presos. Lá o capuz serve para o pessoal do ICE, porra. É Gestapo pura. Eles é que usam o capuz. Está entendendo? Então, eu queria só relatar, viu, Luciana Bauer, já que você vai falar dos Estados Unidos, eu queria relatar... Para aproveitar, Genuíno, na sua presença aqui, meu querido, ainda, Luciana, bem-vinda. Aproveite essa manifestação aqui do Genuíno para nos contar um pouco também, porque você está aí, você está vivendo, né, um pouco essa realidade. Bem-vinda, querida. Olá, comunidade do Condado, olá, comunidade 247, e principalmente esse patrimônio da nossa democracia que é o José Genuíno. É um prazer estar aqui numa live com ele. E é isso, o fascismo se instalou nos Estados Unidos por meio de suas elites que estão numa guerra com a China e acham que só uma ditadura, entre aspas, como é a chinesa, vai resolver o problema deles, que é a queda do império. Eles não têm mais como sustentar nem o dólar, nem todos os mecanismos em que eles sempre fizeram um mecanismo colonial no mundo de venda de produtos, de venda principalmente do que a gente chama da indústria bélica dos Estados Unidos. Então, estamos à beira, ou se não, já dentro de uma terceira guerra mundial, em que atos de guerra são colocados tanto internamente nos Estados Unidos para calar as pessoas, né, calar a democracia, quanto fora, como o roubo de cargueiros, de petróleo, isso em área de oceano internacional, em área dita de direito internacional, é um ato de guerra. E se falaria isso de um ato de guerra, só que a imprensa é muito golpista, né? A imprensa é pig. Total. Agora, Luciana, eu queria aproveitar, Conde, que amanhã, às 5 horas da tarde, nós vamos fazer um grande ato da Frente Popular de Solidariedade à Venezuela, com a palavra de ordem de imperialismo, tira as patas da América Latina, e pela paz, nós vamos fazer esse ato em frente ao Teatro Municipal, amanhã, dia 28, às 17 horas. Tá certo? E só uma pequena observação, Luciana.
Eu não tenho, na experiência chinesa, uma cópia para fazer o que faz aqui, mas eu não qualificaria como ditadura, só para frisar isso aqui. Ela destacou aqui, você colocou entre a ditadura, o que o pessoal fala. Meu querido Genuíno, obrigado. Então fica um grande abraço, Conde, um grande abraço no Teatro Municipal. Amanhã, 17 horas, em frente ao Teatro Municipal. Valeu. Valeu, querido. Obrigado.